Bom, no nosso ciclo de entrevista do IMEC, hoje temos a professora Sueli Costa. Ela é professora titular do Departamento de Matemática. Vai falar essencialmente do seu tema de pesquisa, que é códigos, teoria de códigos. E, bom, vamos começar, como sempre, perguntando o que vem a ser a teoria de códigos, ou o tema em que você trabalha. Então, teoria de códigos é uma parte da área de teoria de informação ou de informação, e elas têm muitas vertentes, certo? Você pode ter códigos, tanto códigos corretores de erro, que é quando o seu interesse é você codifica para poder transmitir de forma que o receptor consiga decodificar de maneira correta. Ou no seu próprio aparelho, certo? Você codifica, você vai guardar, as coisas que você digitou, etc. Isso vai para um arquivo no seu computador, o que você tem o maior interesse que na hora que você abrir de novo, aquilo esteja da forma correta. Então, para isso você usa o que a gente chama código corretor de erro, que essencialmente você tem um número de símbolos que você redunda de alguma forma para poder decodificar da maneira correta. Então, no código corretor de erro não há um interesse específico em encriptar a mensagem, certo? Já na área de criptografia, o interesse é diferente. Você codifica para que ninguém leia o que você escreveu. Então, são duas sub-áreas, ambas da área de informação, ambas códigos, mas com propósitos diferentes, técnicas de trabalho diferentes. Essa é, assim, essencialmente, a ideia de o que é teoria de códigos dentro dela. Agora, essa área certamente tem a ver com álgebra, computação, engenharia. Como se juntam todo esse tipo de coisas? Então, tem a ver com muita coisa, certo? Então, assim, do ponto de vista, então, falando especificamente de matemática, você tem diferentes áreas que se concentram para resolver problemas nessa área de códigos, né? Então, você tem áreas matemática discreta, diferentes sub-áreas da matemática discreta, por exemplo, combinatória, geometria discreta, teoria geométrica dos números, tudo isso entra na parte de codificação. Você tem parte de problemas de otimização, que pode ser tanto problemas de otimização inteira como problemas de otimização contínua, dependendo do problema que você está trabalhando, do tipo de codificação que você está fazendo. Entra a parte de álgebra, entra a parte de geometria, em diferentes aspectos, né? Então, são muitas, certamente vou estar esquecendo coisa a hora que falar, são muitas sub-áreas da matemática que contribuem nessa área. Obviamente, ela tem uma interface grande como área, eu falei das sub-áreas da matemática, com a área de engenharia elétrica em particular, e com a área de computação em geral, particularmente a área de criptografia. Então, você tem assim uma interface com essas duas áreas, que se reflete, por exemplo, a gente tem um projeto temático, né, de pesquisa, que integra professores aqui do IMEC, tanto da matemática quanto da matemática aplicada, professores da engenharia elétrica, professores da computação da sub-área de criptografia. Então, assim, é um grupo de pesquisa que integra todas essas pessoas. Essencialmente isso. Como você chegou à teoria de códigos, sendo que originalmente você trabalhava em geometria, né? Sim. Então, isso já faz 20 anos. Então, esse primeiro trabalho conjunto nessa área foi de 97, e foi justamente o professor Palazzo, que é da engenharia elétrica. Ele começou a trabalhar com um problema específico que envolvia aspectos de geometria, e aí me procurou e eu comecei coorientando um aluno dele, depois ele coorientou alunos meus. Então essa foi assim o começo da integração dessas três unidades aí no projeto de pesquisa. E no seu projeto temático atual, as pessoas envolvidas, como se distribuem nas diferentes áreas?
Então, o projeto de pesquisa atual é o professor Marcelo Fira que coordena, eu coordenei os 2 anteriores, é o 4º projeto temático que a gente tem. O primeiro era do professor Palazzo, eu coordenei os 2 seguintes, depois agora o professor Marcelo Fira. E ele integra, são os 23 professores no estado de São Paulo, em diferentes unidades, em diferentes universidades. Então tem gente da Unicamp, nos campos aqui de Campinas, de Limeira, do ITA, da faculdade da Unesp, várias unidades da Unesp, da UFABC, da Universidade de São Paulo. Então somos distribuídos nessas Universidade Federal em São José dos Campos. São vários professores e muitos alunos aí envolvidos nessa área. Quem são os usuários ou os aplicadores da pesquisa que vocês fazem? Então, em geral, a coisa, no nível que a gente faz, a coisa é desenvolvida de um ponto de vista mais teórico. Mas a gente tem parcerias, inclusive, particularmente no exterior, certo? Assim, de pessoas que estão mais próximo da aplicação. Em geral, as coisas desenvolvidas, coisa de teoria de informação, teoria de códigos, é uma coisa meio ela se antecipa a alguma das aplicações, né? Por exemplo, uma das áreas que eu tenho trabalhado bastante recentemente, uma das sub-áreas, é a área de reticulados, e que é uma área que tem crescido bastante, tanto na área de códigos corretores de erros, como, mais recentemente, também na área de criptografia, certo? Mas se a gente for olhar, a gente não tem nenhuma parceria com empresa brasileira, com coisa assim. Isso é uma coisa que certamente falta, acho que, no nosso projeto. Temos parcerias com outros pesquisadores do exterior e esse sim tem parcerias com empresas e com desenvolvimento. Então, como eu falei, nessa área que eu trabalho, a gente tem parceria com professores da França, por exemplo, que tem um deles, por exemplo, que trabalha numa empresa de telecomunicações e já está utilizando, por exemplo, essa área de codificação com reticulados para telefonia 5G e coisas do gênero. Então mas a gente mesmo não tem uma parceria específica com empresas. É mais na formação mesmo de alunos, na parte de desenvolvimento teórico. Em termos de formação de alunos, vocês têm formado doutores, mestres, como é que é a coisa? Bastante, então assim, não vou saber direito o número, mas é em torno, acho que, de 20 doutores até hoje, 20 mestres, exceto muito poucos deles que foram ainda quando eu trabalhava na área de geometria, assim, a enorme maioria nessa área, né? Que estão em diferentes universidades do país e trabalhando, continuando o desenvolvimento, etc. E esses doutores, mestres formados, vocês que têm universidades, mas tem outros que estão trabalhando em empresas ou isso não tem acontecido? Ou isso não acontece no Brasil? Eu acho que muito pouco. O pessoal da elétrica tem um pouco mais de contato com empresas, mas a gente não muito, assim. Essa é realmente uma falha. Esse é um ponto, eu acho que a gente teria que desenvolver mais para poder ter recursos para desenvolver no país novas codificações, novas. E internacionalmente tem, por exemplo, pessoas que a gente tem bastante conexão do ponto de vista teórico, que tem empresas, por exemplo, uma empresa muito bem sucedida atualmente na Suíça, de alguém que é professor da EPFL, trabalha nessa área de códigos e trabalha especificamente para desenvolver codificação para economizar energia, certo? E certamente tem muitos clientes mundo afora, porque esse é um grande nó atualmente, né? Você tem um monte de aparelhos eletrônicos, etc., onde você precisa... Codificação, ela faz parte de qualquer desses aparelhos eletrônicos que a gente usa. Então, você codificar de maneira a economizar energia, seja no celular, seja
aparelho qualquer, é uma coisa de grande demanda atualmente. Então, procurar novas técnicas de codificação que permitam economizar energia é uma área assim de grande impacto. Outras áreas que também a gente tem parceria, aí mais Nova York, professor da Universidade de Nova York, cujo interesse é em codificação para armazenagem distribuída, que é uma outra área que tem uma demanda muito grande hoje, quer dizer, codificação para as nuvens, codificação para armazenagem distribuída, etc., que exigem técnicas especiais, e parte da pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela tem fortemente a ver com essas novas empreitadas aí de técnicas, né, a serem desenvolvidas. Por exemplo, na área de criptografia, essa parte de reticulados que eu trabalho, ela começou a ter um desenvolvimento bem maior a partir dos anos 90, onde foi descoberto que os atuais sistemas criptográficos não sobreviverão ao mundo quântico, né? Então, o que eu falo atualmente na área de criptografia, o que tem sido mais usado, assim, o RSA, curvas elípticas. Nenhum desses dois sistemas tem perspectiva de sobreviver ao mundo quântico. Aí passou a ser desenvolvida no final dos anos 90 para cá, sub-áreas da área de criptografia que permitem. Duas delas têm fortemente a ver com o trabalho desse nosso grupo, que é a parte de código corretor de erro e de reticulados, que não eram áreas muito integradas, eram metodologias diferentes que eram usadas num e no outro. E agora a coisa está convergindo mais, não no sentido de, eventualmente, quer dizer, se preparar para o computador quântico também, mas mesmo para os computadores atuais, você ter métodos mais seguros, que não sejam talvez tão caros, etc. Então a área essa área de usar códigos, de usar reticulados em criptografia, ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos. A notícia que eu tive mais recentemente é que, inclusive, quando você fala assim, o que está sendo usado, parece que a Google já está utilizando técnica de reticulado para codificação, isso em alguns esquemas, é uma coisa bem recente. Você poderia explicar em palavras compreensíveis o que significa usar reticulados em criptografia? Sim. Não faço a menor ideia. Tá. Então, primeiro eu teria que falar em reticulados. Então, aí, por isso que eu trouxe o desenhinho. Tá. O que é reticulado? O reticulado é um conjunto de pontos no RN, se quiser pensar, que é dado como combinação linear inteira de outros pontos. Estão no RN, isso é um reticulado. Tem certos parâmetros no reticulado que são importantes. O reticulado tem aplicações diversas e tem certos parâmetros que são importantes, dependendo das aplicações, são os parâmetros que a gente vai buscar. Então, nessa figura que está aí, o parâmetro que a gente está destacando é o parâmetro de empacotamento, certo? Então, a gente tem... Bom, aqui tem 3 figuras. Tem 3 figuras. Sim. Você tem 3 distribuições de pontos no plano, então, assim, a coisa é bem simples para passar a ideia aí. Uma é formada por todos os pontos do plano que têm coordenadas inteiras, reticulado inteiro. A outra é formada por um outro, peguei 2 vetores aí mais arbitrários e espalhei aquilo por todas as combinações inteiras. Esses são os reticulados, estão nos centrinhos da bola, esses são os pontinhos pretos no centrinho, conjunto discreto, né? E a terceira é o que a gente chama de reticulado hexagonal, que é gerado por 2 vetores de tamanho 1, que formam 60 graus. Certo? Então, por aí a gente vê, aí uma noção que tem muitas aplicações, não só na área de códigos, é a questão dos empacotamentos. Então, o que é empacotamento? Eu vou pegar qual que é a bola de maior raio que não intersecciona a raia vizinha, só toca a raia vizinha, certo? Bola vizinha. Então, a gente nota que... Então, eu poderia pensar, por exemplo, eu tenho latinhas de refrigerante, quero disponibilizar numa plataforma. De que jeito eu disponibilizo? A primeira é se eu disponibilizar elas de maneira como se eu tivesse pelos pontos de coordenadas inteiros, numa malha quadrada, né? A segunda numa outra malha que é gerada por aqueles 2 vetores. E a terceira numa malha que é uma malha formada por esses 2 vetores, né?
A palavra hexagonal é porque assim, tem o conjunto de vetores fica mais próximo de um ponto, ele é um hexágono, daí vem a palavra hexagonal. Certamente, então, quando a gente olha do ponto de vista de empacotamento, o melhor empacotamento possível que você pode ter no plano, formado por um reticulado ou formado por qualquer outra divisão de pontos que não seja reticulado, é o da direita, que tem 90% de cobertura, certo? Eu cubro sem alta intersecção. Esse delta aí é a fração de porcentagem. Sim, tá. Cobertura. Então tem 90% no último. Se eu disponibilizar, como se eu pensasse nas latinhas, lá numa malha quadrada, eu vou ter só 70 e poucos por cento de cobertura do espaço. Então, já dá para imaginar o número de aplicações que estudar esse tipo de distribuição de pontos tem. Do ponto de vista de códigos, pensa que se eu vou transmitir uma mensagem, certo? Assim, o erro, quer dizer, eu só vou conseguir corrigir sem possibilidade de estar corrigindo errado dentro das bolinhas. Então, assim, se eu tiver uma capacidade de correção igual a das bolinhas, então a zona do agrião, a zona onde eu vou decodificar errado, certamente é onde não está coberta pelas bolinhas. Então, essa noção de empacotamento, de densidade de empacotamento, é uma coisa que é um parâmetro importante para reticulados, seja em corretor de erros, seja em criptografia. Certo? Então, mas em criptografia, o que tem a ver? Em criptografia, você sabe qual é a capacidade de correção de erro lá do aparelho, mas o que você faz você vai usar dimensões muito altas, essa é a estratégia, e você vai gerar reticulados, quer dizer, você tem chave pública, você vai gerar reticulados que é muito difícil você decodificar no vetor mais próximo se você não tiver uma estrutura muito boa, certo? Fica muito caro a decodificação quando você está em dimensão muito alta. Isso você recebeu com erro e vai traduzir aquilo na palavra correta. Então, em criptografia, o que se procura são reticulados que têm uma estrutura mais rica, digamos, se ela vem da álgebra, se ela vem de outras estruturas, e que você põe como chave pública simplesmente o conjunto dos geradores do reticulado. Só o conjunto dos vetores geradores do reticulado, se você fizer isso, você vai ter que decodificar por síndrome, que é uma coisa que é impossível em dimensão muito alta. Então, mas quem tem a chave privada sabe que o reticulado vem de uma outra, ele pode ser construído de uma outra forma e decodifica de uma maneira correta. Estou falando de uma maneira bem grosseira, mas essa é Então, o problema em criptografia, quer dizer, a vantagem desse tipo de coisa em criptografia é que é a dificuldade, né, do problema, que é um problema NP, de você, dado um ponto qualquer do RN, você achar quem é o vetor mais próximo dele. Então você diz que esse tipo de coisas é essencialmente mais difícil que a fatoração de primos? Sim. É muito mais difícil. E os métodos curvas elípticas? Curvas elípticas, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Essa é a razão pela Essa é a razão. E vão existir computadores quânticos? Não sei. Tem uma evolução, mas como eu falei, assim, a pesquisa nessa área é uma coisa, é chamada criptografia pós-quântica, são as áreas das criptografias pós-quânticas, essa é uma delas, né? Mas ela quem trabalha com isso, em geral, não tem como meta os computadores quânticos, ele tem como meta um método melhor, que sobrevive, inclusive, à evolução dos computadores clássicos atuais. Seja bom para os computadores clássicos atuais. Está ainda em desenvolvimento, como eu falei, assim, mas tem uma pesquisa bastante intensa, né, nessa área. Sueli, nossos alunos têm uma graduação, digamos, eles têm a formação adequada para trabalhar neste tema de pesquisa ou precisariam de algum tipo de formação diferente? Digamos, não, tem. De matemática ou computação ou engenharia, não sei. Sim, tem. A coisa que é interessante, que talvez por isso você tem que ir muito aberto para trabalhar nessa área, porque dificilmente você vai ter, você vem com uma formação, sei lá, seja lá em álgebra, seja em otimização, você vai ter que costurar coisas porque as diferentes sub-áreas de matemática se integram, certo? Nos diferentes problemas.
Inclusive ter a disponibilidade de entender um pouco mais de teoria de informação, de criptografia, para quem for mexer com um problema mais relacionado a essa área, estar aberto. Foi difícil para você fazer a ponte com os engenheiros, entender, construir linguagens em comum, tanto da parte deles como da sua parte? Não muito. O pessoal, tanto de engenharia elétrica, que é o pessoal que a gente usa, como de engenharia de computação, em geral eles têm uma formação de matemática bastante grande e na verdade a gente trabalha também em parceria no sentido assim, a gente discute até entender o problema e a gente trabalha, devolve, quer dizer, tem uma coisa, tem uma postura que é, mas eu acho que faltaria ainda mais diálogo e a gente precisa de um tempo bem grande para assimilar a parte do que vem dos conceitos das respectivas áreas, né, de teoria de informação e criptografia. Ok, esta entrevista é divulgada no YouTube, no site do Instituto também, então é assistida por muitas pessoas que não têm informação específica e tal. Há alguma coisa que você gostaria de acrescentar para elas? Acho que sim, eu falei um pouco mais da parte de matemática discreta. Tem também uma relação das coisas dessa área aí com a parte mais contínua, então, e com estatística, por exemplo. Então, por exemplo, uma sub-área que a gente também trabalha é a parte que a gente chama de geometria de informação, que lida com, essencialmente, o ponto-chave é lidar com distâncias entre distribuição de probabilidade. E isso permite você discutir, tem várias aplicações dessa área, é uma área que a gente tem se envolvido de uma maneira um pouco maior mais recentemente, né? E ela tem aplicações em áreas diversas como radar, transmissão de imagens, etc. E, essencialmente, uma das coisas que é mais usada é que você tem dados dispersos e você troca esse conjunto de dados dispersos por vários conjuntos, agrupa isso, né, essa parte de clusterização, e para isso você vai usar a noção de distância entre distribuições de probabilidade. A gente trabalha com um conceito que é métrica de Fisher, que vem da matriz de Fisher, introduzida por Fisher, que foi o grande estatístico lá no século. Então, isso é mais um exemplo assim, de como você conecta diferentes sub-áreas nesse setor de pesquisa. Isso. Ok, muito obrigado. Okay. Então, obrigado, professora Sueli. Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade de falar um pouco dessa área. Ok, esperaremos novas oportunidades. Ok.